Bom, nós estamos começando hoje nosso primeiro encontro ao vivo da jornada A Chave da Virada. Sejam todas bem-vindas. Esse encontro ele vai ser dividido em duas partes. Então, na primeira parte, nós vamos fazer uma reflexão sobre a leitura que nós fizemos do livro. E na segunda parte, a gente vai compartilhar um pouco aí das impressões de vocês, o que vocês gostariam de compartilhar em relação a essa jornada. Fiquem comigo aqui até o final. No final, eu vou lançar aí o desafio da semana, que é um desafio muito simples, mas extremamente poderoso, que pode mudar completamente a sua experiência aqui nessa jornada e como que você vai lidar com isso nas próximas semanas. Me conta aí nos comentários, escreve aí nos comentários quem que já leu o primeiro capítulo do livro. E quem ainda não leu, não tem problema, mas você vai se comprometer que ao final desse nosso encontro, você vai ler. O primeiro capítulo, ele é um capítulo bem curtinho, quem já viu aí o livro viu, são apenas 7 páginas. Gente, apenas 7 páginas, né? Acho que, sei lá, em 15 minutos, talvez, a gente consiga ler aí essas 7 páginas. Se você me disser que você não tem 15 minutos da sua semana para cuidar de você, para olhar para você, então vai ser impossível você virar a chave. Então vamos priorizar aí, parar de dar desculpas, né? E vamos fazer o que tem que ser feito. Ó, eu vi que alguém escreveu aí no comentário que ainda não leu. Não tem problema, mas não deixa de ler. Assim que acabar aqui a live, pega lá o livro ou o PDF e lê o capítulo bem curtinho. Estamos começando então hoje essa jornada de 8 semanas. É uma jornada baseada no livro A Chave da Virada. Deixa eu pegar aqui o livro. É esse livro aqui, ó, para quem não tá desfocado, né? Deixa eu ver aqui. Aí, deu, né? É esse livro aqui, a nossa jornada vai ser baseada nele. É um livro de 2 autores, Marcelo Niek e Bruno Raso. Nossa jornada aqui não é apenas uma jornada de leitura, não é só para ler, mas é um processo de reflexão, de consciência, de prática. E além do livro, a gente também vai ter um workbook. Esse daqui, ó, eu também, deixa eu ver aqui, também tá desfocado, não sei como focar. Acho que deu. Bom, eu coloquei lá no grupo, né? Vocês, aí deu. É esse workbook aqui. Eu coloquei o PDF lá no grupo, então vocês também podem baixar. Então, além do livro, a gente está usando em paralelo esse material que eu desenvolvi para ajudar a gente a aprofundar aí nas transformações, para ajudar a gente a aprofundar nas reflexões e nas ideias. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou Renata Palombo, eu sou psicóloga integrativa, tenho mais de 20 anos de experiência profissional, e eu estou aqui compartilhando com vocês essa jornada, que não é terapia, mas é uma jornada extremamente terapêutica, e estou compartilhando aqui de forma 100% gratuita. Mas eu quero deixar aberto, se alguém tiver o interesse de aprofundar, de ter um acompanhamento individual, eu faço atendimentos individuais também. Quem está aqui assistindo a live ao vivo já tem o meu contato no WhatsApp, pode me chamar. E quem estiver assistindo pelo YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato para falar direto comigo, tá bom? Se você está assistindo aí pelo YouTube, gosta de conteúdos que ajudam a pensar na vida com mais profundidade, já aproveita, se inscreve aqui no canal também, porque nas próximas semanas eu vou publicar aqui no YouTube todos os nossos encontros. Nós vamos ter 8 encontros até o final da jornada e todos eles serão publicados também no YouTube. Então, você, para receber esses vídeos, para acompanhar a jornada, você pode estar se inscrevendo aí no canal. Eu quero começar, então, esse nosso encontro fazendo uma explanação do capítulo. Quem já leu vai conseguir acompanhar aí comigo algumas ideias. O primeiro capítulo, ele tem por título As Chaves do Bem-Estar Emocional. Esse é o título aí do primeiro capítulo. Deixa eu admitir aqui o pessoal que está entrando. Esse primeiro capítulo, ele começa falando que a Organização Mundial da Saúde
aponta que hoje nós já temos quase 1 bilhão de pessoas que vivem com algum transtorno mental. É um número bem alarmante, é um número bem alto, e que nos faz refletir sobre muitas coisas. O que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas, que tem feito com que tantas pessoas tenham sido acometidas por transtornos mentais, né? Por quadros de doenças mentais. E nós nem precisaríamos, talvez, desse dado, né, da Organização Mundial da Saúde, porque nós vemos ao nosso redor que, de fato, as pessoas têm adoecido mentalmente. Bom, eu até sou suspeita para falar, porque eu sou psicóloga, então eu trabalho com isso, eu vejo isso diariamente. Mas acho que não precisa ser psicólogo para ver esse fenômeno acontecendo. E, infelizmente, muitas vezes, essa pessoa que está adoecendo mentalmente somos nós mesmos, né? Então, a gente precisa ficar alerta aí em relação a isso. E uma coisa é fato, né, gente? As coisas que aconteceram na nossa vida, que aconteceram no nosso passado, a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como apagar. Então, a gente precisa pensar de hoje para frente, né? De hoje para diante. É claro que o nosso passado ele influencia sim em quem nós nos tornamos hoje, mas a gente não tem como voltar atrás para apagar isso que nós vivemos, esses traumas, né? Seja o que for que nós tenhamos vivido, a gente precisa virar essa chave e começar a reescrever uma nova história a partir de agora. Essa precisa ser a nossa primeira virada de chave, né? Alcançar essa transformação que a gente está buscando, entender que o passado não existe mais, e que você pode mudar, você não pode mudar o que você viveu, mas você pode mudar o que você vai viver daqui para frente. E aí, se você está disposta a virar essa chave, começar virando essa chave, coloca aí nos comentários, eu vou começar a partir de hoje, né? Então, parar de ficar arrumando desculpas aí para não começar. Na sequência dessa informação, o livro ele começa falando aí sobre as nossas emoções. Ele fala que as emoções elas são reações básicas e instintivas dos seres humanos, elas fazem parte da constituição do ser humano e primariamente as emoções não são boas e nem ruins. O que faz uma emoção, que faz a gente experimentar uma emoção de forma positiva ou negativa, é o significado que a gente dá para aquela emoção ou a relevância que a gente dá para ela. É isso que vai trazer um efeito positivo ou negativo das emoções na nossa vida. Eu trouxe um exemplo aqui para tentar ajudar vocês a entenderem um pouco sobre essa questão aí das emoções não serem boas e nem ruins. Vamos pensar aqui na emoção do medo. Ninguém gosta de sentir medo, certo? Mas o medo, ele é uma emoção necessária. Ele é uma emoção boa, importante, porque o medo, ele que nos protege de muitas coisas. É uma emoção protetiva. Então, vamos pensar, ninguém sai correndo, atravessando uma rodovia, a rodovia lá cheia de carro, passando carro, ninguém atravessa essa rodovia correndo. Por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de ser atropelado, certo? Então, esse medo, ele tá ali protegendo a gente, preservando a nossa vida. Mas quando a gente dá um significado e uma relevância muito maior para esse medo de ser atropelado, a gente pode chegar em situações onde a pessoa nem sequer sai de casa. Ela começa a ter tanto medo de ser atropelada que ela nem sai de casa. Ela vai ficar ali trancada dentro de casa para não correr o risco de ser atropelada. Então a gente vê que esse medo, que primariamente era necessário e protetivo, ele começa a se tornar uma emoção patológica, porque começa a afetar a funcionalidade da pessoa. A pessoa passa a ser uma pessoa disfuncional. E assim a gente consegue pensar com todas as emoções. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de todas as emoções que existem, e do quanto que elas podem ser positivas na nossa vida, protetivas, do quanto que elas podem ser necessárias.
e do quanto que elas podem nos prejudicar quando a gente deixa que elas entrem num lugar de desequilíbrio, né? Entre num lugar de uma relevância que não existe. E o que eu quero que vocês compreendam sobre as doenças emocionais é que as doenças emocionais surgem a partir daí. Sentir medo não é um problema, sentir medo não é uma doença emocional, mas quando a gente perde a capacidade de lidar de forma equilibrada com essa emoção, a gente adoece emocionalmente. Então é muito importante vocês entenderem esse conceito da doença emocional, né? Que a doença emocional não é você sentir raiva, você sentir mágoa, você sentir medo, você sentir tristeza, nada disso é doença emocional. A doença emocional, ela vem a partir do momento que você não consegue, que você perde a capacidade de lidar com essa emoção de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Quando você não consegue encontrar esse equilíbrio, é que você adoece, que você se sente sobrecarregada mentalmente, que você começa a construir traumas, se desgastar, se estressar. E muitas vezes essa dificuldade de equilibrar as emoções, elas podem inclusive causar doenças físicas. Então, a gente está falando aqui das questões emocionais, mas a gente pode trazer também problemas físicos causados por emoções desequilibradas. Então, também não é incomum a gente ouvir, por exemplo, a pessoa está com diabetes, a glicemia descompensada, ou uma pressão alta, e a gente ouvir falar, isso é emocional, né? Quem nunca ouviu, ou até mesmo já foi a própria pessoa que foi no médico e o médico falou: sua pressão está alta, é emocional. É exatamente por isso, porque o desequilíbrio das emoções ela começa a converter também para o corpo e começa a transformar em doenças físicas também. E essa habilidade de reconhecer as emoções, essa habilidade de dar nome para as emoções e de saber equilibrá-las, é uma habilidade que a gente deveria aprender lá na infância, né? Desde criança a gente deveria aprender como lidar com isso. Mas todas nós aqui sabemos que isso passou longe de ser ensinado para a gente quando a gente era criança. E aí, o que a gente faz com isso agora? Aprende depois de adulto, né? Ou pelo menos tenta, se esforça para aprender. O livro, ele cita também 4 pilares fundamentais que poderiam nos ajudar a ter emoções mais equilibradas. Esses 4 pilares que ele cita é a família, os amigos, o trabalho e a espiritualidade. Sem dúvida nenhuma, uma família funcional, uma família amorosa, uma família protetiva, cuidadora, ela vai nos ajudar a construir histórias positivas, vai nos fazer sentir mais seguros e vai trazer para a gente uma capacidade melhor de desenvolver esse equilíbrio emocional. Os amigos, a mesma coisa, quando nós temos bons amigos que a gente pode compartilhar experiências, assim como nós vamos fazer nessa jornada, né? É um grupo de pessoas unidas com um propósito para compartilhar experiências. Dessa mesma forma, os amigos, eles também trazem podem trazer essa capacidade de nos fortalecer e nos ajudar a lidar com as nossas emoções. O nosso trabalho também, e quando a gente fala aqui de trabalho, nós não estamos falando de emprego, nós não estamos falando de prestação de serviços, tá? Quando a gente fala aqui de trabalho, a gente está falando da nossa capacidade produtiva. Quando nós somos produtivos, quando a gente desempenha um papel produtivo na sociedade, a gente acaba trazendo mais satisfação para a nossa vida e também trazendo satisfação para aquelas pessoas que nos cercam. E isso também traz qualidade emocional para a gente. E o quarto pilar que o livro cita é a espiritualidade. A espiritualidade, a prática da espiritualidade, sem dúvida, nos ajuda a compreender as nossas questões existenciais e a forma como nós lidamos com o mundo. E isso também ajuda a gente a desenvolver mais segurança emocional. Hoje à tarde, uma pessoa me mandou um áudio, não sei nem se a pessoa está aqui ao vivo, ela deve ter lido ali o primeiro capítulo do livro e me mandou um áudio falando
do quanto que era difícil lidar com a família, com os amigos, e que ela não tinha esse apoio, né, da família, dos amigos. De fato, muitas famílias são famílias disfuncionais mesmo, são famílias abusivas, são famílias tóxicas, e amizades também podem ser assim. Mas hoje, gente, nós estamos aqui entre adultos, né? E hoje a gente tem poder de escolher aonde que a gente quer estar. Se a gente está no meio a gente tem amigos que destroem a gente, que são pessoas que nos fazem mal, por que raios estamos com estes amigos, né? Por que que nós, o que que está acontecendo que a gente não consegue buscar amigos que nos fortaleçam, que caminhem junto com a gente de forma positiva nessa jornada da vida. Então, se você está no meio aí de amigos que te derrubam, alguma coisa está errada nas suas escolhas. E mesmo questão da família, quando nós somos crianças, infelizmente, nós não temos escolhas, né? Mesmo se a gente estiver dentro de uma família disfuncional, de uma família tóxica, abusiva, a gente não tem o que fazer, como quando crianças. Mas quando adultos, sim, nós temos escolhas. Então, se você entende que essas famílias não, que essa família sua ou que esses seus amigos, eles te impedem de desenvolver uma saúde emocional, você pode fazer escolhas para sair desse ciclo. E como que a gente adoece emocionalmente, né? Geralmente a doença emocional, ela não é causada por um único fator, não é causada por uma única coisa. Ah, aconteceu aqui um problema na minha vida, por isso eu adoeci. Geralmente é um conjunto de fatores. O livro ele fala da predisposição genética, ele fala do ambiente em que nós estamos inseridos. Então, acabei de dar aqui um exemplo, né, de família ou de amigos. Se a gente está dentro de um ambiente tóxico, com certeza a gente vai adoecer. As experiências que a gente tem na vida, então a gente sabe, tem pessoas que têm experiências piores, passam por situações de violência, de abuso, passam por muitos traumas, perdem pessoas muito queridas, enquanto outras não vivem situações assim tão graves. Então, as experiências de vida também podem contribuir, e a exposição a fatores de riscos. E também o livro fala sobre escolhas pessoais. De todos esses fatores aqui, né, como eu disse para vocês, para a gente adoecer emocionalmente, a gente precisa ter um conjunto de coisas acontecendo. E de todos esses que o livro cita, eu diria que a predisposição genética é a que menos interfere. Porque a gente pode ter a predisposição genética, mas se as outras coisas não favorecerem, essa predisposição genética ela nunca vai se aflorar. Em contrapartida, o fator que mais influencia, sem dúvida, são as escolhas pessoais, principalmente depois que nós nos tornamos adultos e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Todos passaremos por problemas emocionais na vida. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Não tem como dizer, eu não quero passar por nenhum problema. Todos nós vamos passar por problemas emocionais ao longo da vida. Entender isso é uma outra virada de chave, né? Porque quando você está passando ali por um problema, ao invés de você ficar se vitimizando, falando, Senhor, por que estou passando por esse problema? Olha para aquele problema e fala, todo mundo passa por problemas, por que que eu não posso estar passando por isso, né? Por que que esse problema não pode estar me atingindo? Então, é uma maturidade a gente entender que os problemas existem. Isso é inevitável, não tem como a gente passar pela vida sem enfrentar os problemas. Claro que a gente não precisa ficar vivendo dentro dos problemas e imerso nos problemas, a gente tem que buscar alternativas para sair, mas eles vão acontecer. E uma coisa também que o livro pontua que eu achei bem interessante é de falar que os problemas emocionais, eles são muitas vezes vistos com preconceito. As pessoas, existem muitos mitos, né, relacionados às doenças emocionais, principalmente dentro das igrejas. Hoje, a gente talvez não ouça falar muito sobre isso, mas há poucos anos atrás, sei lá, quando eu me formei, isso era bem mais forte, né? De as igrejas entenderem as questões emocionais como falta de fé, como possessão demoníaca, e várias outras coisas. E esses mitos, embora eles tenham se enfraquecido, hoje a gente ainda vê isso muito forte.
né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão, né, de quebrar, né, esses preconceitos e esses mitos. A gente não, muita gente acredita que psiquiatra e psicólogo é para louco, que remédio vicia, que as doenças emocionais são falta de fé, né? Quantas vezes a gente não vê ali uma pessoa sofrendo de depressão e os conselhos que ela recebe é de que ela deve ter mais fé em Deus, né? E quando na verdade a doença emocional não é falta de fé, não é falta de força de vontade, e existem muitos outros mitos, né, que mantêm essas crenças e mantêm as pessoas adoecidas. Então, a gente precisa também, essa é uma outra chave que a gente precisa virar, de saber que as doenças emocionais existem, que hoje existem muitas possibilidades de tratamento, e ninguém precisa ficar preso nisso por conta desses mitos e desses preconceitos. Então, é mais uma chave aí para a gente virar. Você que está aí assistindo esse vídeo pelo YouTube, se você acha que esse conteúdo está fazendo sentido para você, curte o vídeo, deixa aí um coraçãozinho, compartilha, porque isso pode ajudar também outras pessoas a, a entenderem, né, a virar essas chaves e também vai ajudar o canal a crescer. Então, se você está assistindo aí pelo YouTube, não deixa de fazer isso. E no finalzinho do capítulo, para quem lê o capítulo aí, os autores contam a história de uma personagem bíblica muito conhecida, que é José do Egito. É a minha personagem bíblica preferida. Eu acho assim incrível a capacidade, né, que José teve de resiliência mesmo, de superar tantas dificuldades, tantos problemas. Todas nós conhecemos aqui a história de José, uma história cheia de desafios, dificuldades. Acho que não cabe aqui eu falar da história dele, porque isso tomaria tempo aí do nosso vídeo. E eu duvido, né, que alguém aqui tenha passado por dificuldades semelhantes às de José. Eu sei que tem muita gente aqui que passou por dificuldades muito ruins na vida, muito graves. Eu sou psicóloga, eu ouço problemas diariamente. Eu já trabalhei em hospital geral, já trabalhei na assistência social da prefeitura. Então, acreditem, eu já ouvi histórias que só de lembrar me fazem embrulhar o estômago. Mas eu nunca ouvi uma história de alguém que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Então, eu penso que é algo assim, o que José viveu foi algo muito doloroso, né? E até lembrando do áudio da pessoa que me enviou à tarde, queixando, né, da família, eu fico pensando, né? Será que a família dela é tão ruim ao ponto de vender ela como escrava? Será que fariam algo assim tão grave? Então a gente precisa ver que ali José ele passou por várias dificuldades, ser vendido como escravo pelos irmãos foi uma das primeiras porradas aí que José levou na vida. A gente sabe a história e a gente sabe que ele enfrentou muitos outros problemas e muitas outras dificuldades depois desse episódio, né? E sabe o que tornou José tão resiliente? O que tornou José ali tão forte para enfrentar e superar todas as barreiras que ele encontrou ao longo da vida dele? O que fez ele conseguir isso foi a confiança em Deus. Essa foi a chave, né, de José ali, a chave principal de José, confiar em Deus. E aí fica mais essa lição importante, mais uma virada de chave aí na nossa vida para a gente pensar, né? Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, mas eu sei que seja qual for o problema, qual for a dificuldade emocional, se você colocar a confiança em Deus em primeiro lugar na sua vida, assim como fez José, você também vai ser capaz de enfrentar e de superar as dificuldades, assim como aconteceu com ele. Então, vira essa chave, né? Coloca a confiança em Deus em primeiro lugar na sua vida. Confia que Deus está no controle de todas as coisas. Tem um livro chamado Patriarcas e Profetas. É um livro bem interessante que conta a história dos patriarcas bíblicos, dos profetas. E nesse livro a autora fala uma coisa que me toca muito.
ela fala que se José tivesse permanecido no conforto da casa de seu pai, com o tratamento preferencial que ele recebia, ele poderia ter se tornado mimado, egoísta e orgulhoso. E isso prejudicaria o desenvolvimento espiritual dele e prejudicaria o seu caráter para sempre. Olha só que forte, né, esse trecho desse livro. E aí eu deixo mais uma pergunta, né, para você. Será que se você não estivesse passando por esse problema que você está passando hoje na sua vida, por essa dificuldade, por essa questão emocional, o que você se tornaria se você não tivesse esse problema? Então, muitas vezes a gente precisa entender que os problemas também vêm na nossa vida para fortalecer o nosso caráter, para refinar o nosso caráter. Então, pensa o que, que você pode aprender hoje com esse problema que você está vivendo. E mais uma vez eu volto a dizer aqui, né? A ideia não é você falar, ah, então eu tenho que viver no meio do problema. Não, você tem sim que buscar alternativas para superar. Não é para isso que a gente está aqui, para virar a chave e sair dessa condição. Mas a gente não pode ficar olhando para o problema e se vitimizando. A gente tem que ser autor ali da nossa é, da solução desse problema, né? Então não adianta ficar se vitimizando, porque minha família, porque quando eu era criança, porque o meu vizinho, porque minha mãe, porque meus filhos. Não importa o que, que os outros fazem, você tem que virar a chave da sua vida. E você tem que entender que essa dificuldade que você vive é para refinar o seu caráter, é para te tornar uma pessoa melhor. Então, sai desse lugar de vitimização, sai desse lugar de achar que só você tem problemas no mundo e assume a responsabilidade para por virar essa chave, né? Vamos encerrando aqui essa reflexão desse primeiro capítulo. Eu já deixo aqui para você o incentivo para você ler o primeiro capítulo se você não leu, ler o segundo capítulo, continuar lendo o livro junto com a gente. Nós vamos ter 8 semanas para ler. Olha só, gente, a gente vai ter 8 semanas para ler um livro de 80 páginas. Ou seja, é impossível a gente não ler, né? Só se você não quiser mesmo, porque é muito tempo para pouco conteúdo. Então, você vai ter bastante tempo aí, dá até para ler 3, 4 vezes cada capítulo. É, então, eu te incentivo a continuar aqui nessa jornada com a gente, lendo o livro junto com a gente e descobrindo as maneiras que existem para que a gente supere os desafios emocionais, os problemas da nossa vida, sempre aí baseados, pautados na sabedoria que vem de Deus. E agora eu quero colocar aqui para vocês o desafio da semana. Quem leu o workbook que eu coloquei, quem não leu, ele tá lá no grupo. O desafio da semana, ele é muito simples, parece simples, mas ele é muito profundo e muito poderoso. O desafio é o descanso. E aí a gente está falando de descanso em todos os âmbitos da nossa vida: o descanso físico, o descanso emocional, o descanso espiritual. A gente pode falar também, incluir no descanso, ter um sono reparador, praticar uma higiene do sono. O que é a higiene do sono? É quando a gente se prepara ali para dormir, né? Vai preparando a nossa mente para dormir, a gente desacelera a nossa mente. Hoje a gente sabe, inclusive comprovado cientificamente, que a falta de sono, a falta de descanso adequado, ela destrói não só a nossa saúde física, como também não só a nossa saúde emocional, como também a nossa saúde física. Eu acabei de atender uma pessoa que é minha paciente, eu já atendo ela há algum tempo, e ela falou: minha memória está muito ruim, eu não estou conseguindo lembrar as coisas, e o que, que você acha que pode ser, né? Perguntou para mim. Eu falei: olha, a falta de memória pode ter inúmeras causas, né? Pode ser falta de vitaminas e minerais, pode ser algum problema neurológico, pode ser da própria idade. E fui citando alguns motivos que podem causar a falta de memória. Eu falei: pode ser estresse, ansiedade. E aí eu disse: pode ser falta de sono. E ela falou: eu acho que a minha é falta de sono, porque eu todos os dias durmo às 4 da manhã e acordo às 7. Fico assistindo série até às 4 da manhã e às 7 horas da manhã eu tenho que acordar porque eu tenho que tomar meus remédios. Gente, não tem como, né?
Isso é óbvio que isso vai destruir a saúde dela, e já está destruindo, né? E ela falou da falta de memória, mas certamente ela deve ter outros sintomas causados por essa privação do sono. Então, a gente sabe, hoje, cientificamente comprovado, que privação de sono aumenta a ansiedade, reduz a clareza mental, aumenta a nossa impaciência, a irritabilidade, a gente toma decisões ruins por conta de não termos uma qualidade de sono adequada. E tem muitas pessoas querendo virar a chave da vida, mas estão querendo fazer isso cansadas, cansadas demais para pensar com clareza. Ninguém aqui vai conseguir virar a chave se você estiver cansada demais. Isso, a gente precisa entender algumas coisas. A virada de chave, ela não é uma varinha mágica e também não é um botão que a gente aperta. A virada de chave, ela é um conjunto de decisões que a gente toma na nossa vida. Então, se você não tiver uma mente desacelerada, se você estiver cansada, você não vai conseguir virar chave nenhuma. Qual que é a minha sugestão para essa nossa primeira mudança de hábito que nós vamos lutar aí? E eu digo lutar porque o descanso é uma das minhas dificuldades, é um desafio, né? Mas o que que eu estou propondo aqui para a gente fazer essa semana? Nós vamos escolher um horário regular para dormir. O que é um horário regular? Você vai escolher um horário, essa semana você vai dormir todos os dias nesse horário. Eu não estou dizendo que horário que é o seu, cada um vai encaixar o horário dentro da sua rotina. Pode ser às 10 horas da noite, pode ser às 9, pode ser às 5, não sei como que é a sua vida. Você vai olhar para a sua vida e você vai escolher um horário para você dormir. Claro, vamos escolher um horário dentro daquilo que a gente sabe que é saudável, não é às 4 horas da manhã. E vamos escolher um horário também possível, um horário que caiba na nossa realidade. Não vamos fazer planos mirabolantes dos quais a gente sabe que não vamos conseguir cumprir. Então, você escolheu ali que você vai dormir às 9 horas da noite, vamos supor, é um exemplo, tá? E aí você, então, essa semana vai se esforçar, vai se dedicar para dormir todos os dias às 9 horas da noite. Claro, pode ter pequenas variações 9 10 8 50, mas sempre tentando manter ali aquele horário. Outra coisa que a gente vai fazer é reduzir o uso de telas 30 minutos, pelo menos 30 minutos antes da hora de ir dormir. Então, se você escolheu que você vai dormir às 9 horas da noite, às 8h30 você vai zerar o uso de telas. Esquece celular, televisão, computador, qualquer coisa que pode ter esse estímulo de telas, você vai tirar meia hora antes. Então, escolheu dormir às 9, 8h30, zerou o uso de telas. Você vai criar também um pequeno ritual de descanso. O que é esse ritual de descanso? É uma coisa que você vai fazer todos os dias antes de você dormir. Pode ser ler um livro, ler a Bíblia, pode ser acender uma vela para ficar ali com a luz baixa, fazer uma automassagem nos pés, pode ser tomar um banho, um chá quente, não sei. Isso também vai da realidade de cada pessoa, né? E você vai ver ali o que fica possível dentro da sua rotina. O que é possível para você? E todos os dias antes de dormir você vai fazer isso. Por que esse ritual de sono ele é importante? Porque ele vai mandando uma mensagem para o seu cérebro de que está chegando a hora de descansar. Então você vai fazer isso hoje. Vamos imaginar que o seu ritual de sono é acender umas velas e deixar a luz baixa. Então hoje você vai fazer isso e vai dormir. Amanhã você vai fazer de novo, vai dormir. Depois você vai fazer de novo, vai dormir. E isso vai criando um caminho neural no seu cérebro e ele vai entendendo que aquele é o momento de dormir. Isso é muito comum de fazer isso com um bebezinho. Quem já teve bebezinho aí, quem já teve bebê recente, hoje em dia eles falam muito sobre isso para colocar o bebê para dormir. Então, todo dia você faz a mesma coisa com o bebê para ele dormir sozinho no berço e não acordar à noite. Isso também funciona para a gente que é adulto, a gente fazer esse ritual. Então, você vai escolher um horário para você dormir durante todos os dias dessa semana. Você vai zerar o uso de telas 30 minutos antes desse horário que você escolheu.
ok? E você vai fazer um pequeno ritual de sono, que é todos os dias fazer uma coisinha ali, um pouco antes de dormir, para o seu cérebro ir entendendo que você vai dormir. E você vai observar o seu corpo e depois, no final dessa semana, você vai me dizer como é que seu corpo respondeu a isso. Como que você teve, qual o resultado disso aí no final dessa semana? Eu vi aqui, subiu para mim um comentário, eu não vi de quem foi, mas estava escrito assim: tenho dificuldade para dormir. Precisa ver qual é a sua dificuldade para dormir. Às vezes, a sua dificuldade para dormir é exatamente isso que eu estou falando. Você fica fazendo um monte de coisas, fica ligado aí nas redes sociais, no uso de telas, e por isso você não consegue pegar no sono, tá? Então tem que ver qual que é o motivo. Pode ser que seja isso. E eu quero dizer que esse desafio, gente, ele não é sobre dormir mais, não é, eu vou dormir até meio-dia. Não é isso. E também não é sobre dormir mais cedo. 4 horas da tarde eu vou dormir. Não é sobre isso também, tá? Esse desafio é sobre aprender a descansar. Então, não é sobre dormir mais ou dormir menos. É sobre aprender a descansar. Ter o quê? Um sono reparador. E eu vou falar uma coisa: muitas vezes a gente não descansa porque a gente se sente culpado de parar. Então, às vezes, tem tanta coisa para fazer, e tem mesmo, porque a gente sabe que o serviço de uma mulher nunca acaba. Sempre vai ter coisa para fazer, sempre vai ter coisa na casa para arrumar, sempre vai ter coisa das crianças para fazer, sempre vai ter alguma coisa para fazer, do trabalho, sempre. Então, às vezes, a gente não consegue dormir cedo por causa disso, porque a gente se sente culpada de parar. Fala, nossa, tenho tanta coisa para fazer ainda, como que eu vou largar tudo e vou dormir? E aí você até relaciona que descansar é uma preguiça, né? Se eu for dormir agora, eu sou uma preguiçosa. Mas, na verdade, não. Descansar é cuidar da mente. É cuidar da mente que vai guiar a sua vida. Se a gente não tiver uma mente clara, uma mente saudável, como que a gente vai conseguir guiar a nossa vida através dessa mente? Então, descansar não é preguiça, tá bom? Se você que está aí assistindo pelo YouTube quer participar dessa jornada, ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo. Você pode clicar, entrar lá no grupo, e lá no grupo você vai ter acesso aos materiais, vai ter acesso aos encontros, né? E para quem chegou até aqui comigo, eu quero que escreva aí nos comentários: eu aceito o desafio do descanso. Vamos lá, o desafio dessa semana é descansar. E não se esquece também de se inscrever no canal. E agora a gente vai entrar aqui na segunda parte do nosso encontro, que é um momento mais de troca de experiências, de reflexão, de conversa. Então, essa segunda parte do encontro, ela vai ser só para quem está ao vivo aqui comigo no Zoom. Eu vou encerrar a gravação, tá? Vou encerrar a gravação para o YouTube. Uma pessoa escreveu aí: eu aceito o desafio do descanso. É isso aí. Estou encerrando aqui a gravação do YouTube, mas eu já deixo o convite aqui para você estar comigo no Zoom ao vivo na próxima terça-feira e participar dessa live completa. E se você está aqui comigo no Zoom, não sai da reunião, que nós vamos ter a segunda parte, tá bom? Só me dá um tempinho aqui para eu parar a gravação.